Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. Eu sou o Guilherme Afonso. E esse aqui é o Além do Consultório, um bate-papo entre dois psicólogos, onde a gente vai falar sobre alguns temas, que é sobre a psicologia, sobre a vida, o universo, mas que a gente quer falar sobre temas que vão sair do consultório, daqueles atendimentos que a gente já fez, e chegamos aqui. Estamos falando com você nesse momento. Exatamente, Fábio. Essa é a ideia do Além do Consultório. É a firme crença que eu e o Fábio temos de que pessoas podem se beneficiar de ferramentas, estratégias e conhecimentos da psicologia. E no bate-papo de hoje, a gente quer continuar um assunto que a gente já começou em algum outro programa, falando sobre o piloto automático, as armadilhas que existem de muitas vezes a gente ficar dentro de alguns pilotos automáticos. Não, na verdade, estamos aqui guiando a própria vida, mas sendo aqui guiado por ela, e hoje a gente escolheu para falar sobre uma das armadilhas. A armadilha é essa que envolve a nossa mente, a armadilha é essa que envolve aqui a gente muitas vezes estar preso dentro da nossa própria mente. Essa ideia dessa armadilha de hoje, de estarmos presos na nossa própria mente, de respondermos ou lidarmos com a nossa mente no piloto automático, é justamente sobre o que nós gostaríamos de falar hoje. Guilherme, então vamos lá. Quando a gente está falando aqui de piloto automático da mente, dessa armadilha, quais são os principais sinais aqui, sintomas que a gente possa perceber que alguém está caindo nessa armadilha? Você sabe que você está conversando com um psicólogo quando ele mete quais são os principais sinais e sintomas, né? Então, os principais indicativos de que você... Os principais indicativos de que você provavelmente está no piloto automático e está caindo com consistência, com frequência, né, nas armadilhas da mente, envolve quando você se percebe com a cabeça cheia, com muitos pensamentos recorrentes. É muito comum, inclusive a gente chama isso na clínica tecnicamente de taquipsiquismo, né? Assim como tem a taquicardia, que é o coração batendo muito forte, a gente pode ter um taquipsiquismo, que é a nossa mente produzindo muito pensamento. Então essa enxurrada de pensamentos é um critério para a gente considerar, é um indicativo de que você está caindo na armadilha da mente. Outro indicativo é quando você entra em autojulgamento e autocrítica muito frequente. Eu sou burro, eu sou um fracassado, eu sou feio, eu não sou atraente. Isso é muito comum. E outro aspecto é quando você começa a fazer previsões geralmente catastróficas de futuro, né? Então, você começa a achar que vai dar ruim, você vai ser demitido, quando seu chefe te chama na sala dele é sempre uma dor de barriga, você começa a achar que sempre quando aquela pessoa fala que quer ter uma conversa, ela vai terminar com você e coisas do gênero. Então, basicamente, nós temos aqui previsões catastróficas de futuro, nós temos aqui autocrítica, autojulgamento e nós temos aqui essa inundação de pensamentos que fazem com que a gente fique preso praticamente dentro da nossa cabeça tentando nos salvar de um afogamento. Gui, eu acho que aqui vale a pena a gente fazer uma ilustração, como se fosse um estudo de caso. A gente pega... Boa parte dos nossos pacientes, quando chega, eles vêm com essa armadilha. Só que a gente vai muito no caso a caso, na especificidade, na individualidade, dentro do contexto do sujeito. Bem, eu acho que para a gente começar aqui a ilustrar melhor do que a gente está falando, que tal a gente pegar uma história aqui para a gente começar a trabalhar em cima dela, usá-la como exemplo? Eu queria contar para vocês a história do Carlos, do Carlinhos. O Carlos trabalha numa empresa em que ele tem algumas demandas, ele trabalha em equipe e eles trabalham por sprints, né? Então, basicamente, são períodos onde algo tem que ser entregue no final desse prazo. Ele sempre teve uma certa ansiedade, ele era um aluno mais ansioso durante o período da escola, com relação a provas, entrega de trabalhos, ficava muito incomodado com a morosidade dos seus colegas de escola ali para entregar, para se juntar, para fazer o trabalho. Na faculdade a gente percebe que ele também tem uma certa ansiedade com provas e entregas de trabalho, e finalmente ele entra no mercado de trabalho, começa a trabalhar numa empresa que ele queria muito estar, e essa empresa trabalha sob esse modelo de fazer sprints, fazer rodadas de entregas de projeto, né? Só que ele começou a ter uma certa dificuldade. Ele começou
cada vez ser mais perfeccionista, cada vez se dedicar mais aos projetos, mas ao mesmo tempo ele começou a fazer muitos adiamentos. Ele precisava cada vez de mais tempo para fazer as coisas que eram demandadas para ele. Ele começou a entregar tudo muito próximo do prazo, até que chegamos nesse momento. Um momento que todos esses adiamentos que ele ia realizando, todas essas pausas que ele ia realizando, fizeram com que ele não conseguisse, ele percebesse que não ia conseguir entregar um projeto a tempo. Percebe aqui? Aqui fica nítido essa armadilha que está acontecendo aqui com o Carlinhos. Percebe que o Carlinhos ele tem um histórico aqui de querer ser competente, de querer entregar um bom trabalho, de ser eficiente aqui. Entretanto, talvez pelas dificuldades, a cobrança, talvez justamente pelos pensamentos que estão passando pela mente dele, ele então começa a ter comportamentos de adiar, de procrastinação, de talvez não pedir ajuda. Entenda aqui que ele tem um objetivo, ele tem algo valorizado, mas justamente por esses pensamentos que começam a passar na mente dele, ele começa então a reagir a esses pensamentos. Entenda o risco que existe de não dar conta de ser competente o suficiente, de não dar conta de entregar algo no prazo, a reação que as pessoas vão ter disso, o que vão pensar dele, o que ele mesmo vai começar a achar que ele era a partir disso. E olha só, quando ele começa a acessar esses tipos de pensamento, olha como isso começa a dominá-lo, dominar a sua mente, isso começa a estar preso na maneira como ele percebe o mundo, percebe o que está acontecendo, e é óbvio, a partir do momento que a gente percebe o mundo e tem uma ideia do mundo, a gente vai reagir a ela. Mas entende o perigo disso? Entende como ele começa a ficar preso nessa armadilha? O grande ponto do piloto automático e da armadilha, ele está em você achar, ter uma relação com seus pensamentos como se eles fossem muito verdadeiros, e você ter um impulso de se afastar e fugir disso automaticamente. Afinal de contas, né, Gui, quem consegue fugir dos próprios pensamentos, né? Esse é um grande perigo dessa armadilha. Tem outras que a gente vai falar mais pra frente nos próximos episódios, mas há esse grande perigo de tentar fugir da própria mente e dos produtos dela. E obviamente, gente, isso aqui todos nós já passamos, a gente se identifica pra caramba com o Carlos, e no fundo, a gente sabe que a gente só fica com uma vida mais pobre quando isso acontece. Mas pera lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Gui, o que a gente quer dizer quando a gente está falando mente? O que a gente quer dizer quando a gente está falando de pensamentos? Vamos explicar um pouquinho essa relação, inclusive, de quando vem alguns pensamentos, por que a gente quer fugir, se esquivar, quer reagir tanto a eles? Tentando não ser excessivamente prolixo e também não exigir tanto background para entender o que a gente vai dizer, a gente pode chegar à conclusão de que, olha, seres humanos têm uma ferramenta que é muito complexa, que é a linguagem. O próprio Yuval Harari, no livro Sapiens, ele fala que um grande salto de desenvolvimento do ser humano foi a revolução cognitiva que nos permitiu ter um aumento considerável da nossa massa cerebral e, portanto, permitiu que a gente tivesse uma comunicação mais complexa. E aqui vem o grande pulo do gato, porque a gente tem linguagem pública, a gente tem um uso público da linguagem, que é bater papo, então a gente consegue falar, gesticular, escrever, a gente consegue dançar, atuar, são todas formas de fazer um uso público da linguagem, mas a gente também tem um uso privado da linguagem. E esse uso privado da linguagem é o que inclui planejar, visualizar, fantasiar e pensar. Então, acho que para responder esse primeiro aspecto, tem que ficar muito claro para a gente que quando nós estamos falando de mente, nós estamos falando de linguagem, de um uso privado da linguagem. Gosto de elucidar, eu gosto de trazer aqui para os meus pacientes 3 características para mim muito marcantes de quando a gente começa a perceber que a gente está caindo nessa armadilha, de como a gente está
preso nesses produtos que os nossos pensamentos estão conduzindo a gente. Um deles é quando a gente está fazendo várias previsões do que vai acontecer. Por exemplo, o Carlinhos falando dos relatórios, do trabalho dele, que não vai dar tempo, que não vai dar o prazo. Como também o Carlinhos, ou como qualquer um de nós, pode estar aqui em reviver experiências do passado. Uma experiência, por exemplo, de fracasso, de que uma experiência onde foi frustrado, uma experiência onde foi decepcionado, uma experiência onde ele foi incompetente. Então ele pode estar revivendo experiências como essa, aonde? No momento presente. Olha como a gente então está preso em fazer previsões ou estamos presos em reviver histórias. Mas não só isso. Um outro tópico que também é muito importante a gente destacar é quando a gente começa a fazer julgamentos, comparações injustas. Então, sabe, mas fulano é mais bem sucedido do que eu. Olha aquela pessoa da rede social que faz isso, isso, isso e ainda tem tempo para fazer isso, isso, isso e ainda tem os filhos e consegue ainda isso, isso, isso. A gente começa a fazer comparações muito injustas, com contextos muito diferentes, com ambientes muito diferentes e muitas vezes se colocando num lugar muito desfavorável aqui para nós. E julgamentos, o terceiro ponto que muitas vezes traz pra gente que a gente tá caindo nessa armadilha são esses julgamentos desfavoráveis que a gente faz. Eu sou incompetente, eu sou gordo, eu sou feio, eu não sou bom o suficiente, eu não consegui. A gente começa a trazer, mesmo agora, ninguém tá falando. Não existe voz nenhuma, as outras pessoas nem estão comunicando isso. Muitas vezes sim, a gente acha que aquela cara feia do fulano, fala, olha, tá vendo? Ele me desaprovou aqui. Por quê? Porque a gente começa a criar esse significado através da nossa linguagem do que está acontecendo. Então a gente começa a fazer esse julgamento e muitas vezes desfavorável em relação a si mesmo. Muitas vezes desfavorável em relação aos nossos objetivos. Como o Carlinhos poderia, olha, não vai dar tempo, esse prazo aqui não dá tempo, eu não vou conseguir, e pronto, isso já aumenta a ansiedade dele, ele não consegue lidar com isso e nem tenta, nem se esforça aqui. Então, para mim, essas três características aqui, as previsões, a gente reviver, a gente começar a fazer comparações injustas ou julgamentos desfavoráveis, tende a ser a maneira como o nosso cérebro, a nossa mente está produzindo pensamentos para lidar aqui com a nossa experiência de vida. Perfeito. E esta é uma tentativa da gente pincelar esse tema minimamente para tentar fazer com que, em primeira instância, ele seja enxergado, né? Ele seja visto. Quantas pessoas não chegam no consultório e simplesmente nem percebem que tem pensamento, e muito menos que sua relação com o pensamento pode estar neste modo de piloto automático e fazendo ela recorrentemente cair em armadilhas. E aqui que está um ponto. A gente vai cair inevitavelmente nas armadilhas. A questão é desenvolver a consciência quando cai e poder desarmá-lo o quanto antes para poder seguir fazendo escolhas que sejam valorizadas. E para isso, eu acho que agora vale a gente ir para o próximo tópico, que é como lidar com isso, já que estamos imersos na mente, não tem como fugir dela. E resumidamente, afinal de contas, como é que a gente então desarma essa armadilha da nossa mente? É um distanciamento. O que a gente tem que conseguir fazer é começar então a ter uma perspectiva de observador dos seus próprios pensamentos. Ser um observador, começar a perceber que existe um produto da sua mente e então conseguir fazer esse distanciamento, se desapegar dos seus pensamentos aqui. Como o Fábio falou, antes necessariamente da gente gerar essa perspectiva, eu acho que tem alguns pontos que vêm a dar subsídio para isso, né? Para contribuir para isso. Um deles é o que a gente acabou de falar, a natureza da mente. A mente é linguagem, a mente é automática, a mente vai produzir pensamentos, previsões e leituras. A mente muitas vezes vai estar focada numa perspectiva de sobrevivência, então ela vai ver risco a todo momento. E você conseguir entender que a natureza da mente é essa, pode lhe trazer uma certa paz. Sabe por quê? Porque a sua mente não é você. E, Fábio, como é para você essa ideia ter essa clareza da natureza da mente? Você também entende que isso pode ser benéfico para as pessoas?
Gui, acho que ter clareza da natureza da mente é entender o anseio que a nossa mente tem, que é de tentar trazer coerência para o que está acontecendo. Então a nossa percepção traz algum sinal e o que nosso cérebro está fazendo? Está traduzindo, está significando, está codificando isso, tentando trazer coerência. Então, e quantas vezes, por exemplo, numa birra de um filho meu, que eu tô vendo ele chorando, eu acabei de fazer um pedido para ele não me obedeceu, ele está ali com raiva naquele momento, com mãos cerradas, e a minha vontade é de dar um safanão nele, falar assim, coloca esse moleque na linha, você tem que dar limite para esse moleque. Olha os tipos de pensamento que vem, porque eu vejo aqueles sinais do corpo dele, eu vejo na timeline da nossa vida que ele não fez o que eu pedi, e aí vem esse tipo de conteúdo. Olha como a mente está tentando codificar, significar o que está acontecendo. Só que nesse momento que eu posso fazer, opa, pera lá, o que é importante para mim como pai? Olha, eu quero trazer um pouco mais de resiliência para os meus filhos. Então eu quero ensinar ele a lidar com essa raiva, com essa frustração dele nesse momento. Olha, eu como pai preciso agora nesse momento talvez acolher ele para então depois conseguir ensinar ele. Olha então como às vezes eu tenho que dar uma distanciada para então conseguir ir de encontro com o que eu quero, com o que eu desejo. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse ponto, essa mente, né, que sempre está tentando trazer alguma coerência, ela produzindo alguma coisa, produzindo um significado. Acho que aqui é um bom exemplo de como eu percebo isso na minha vida, na vida das outras pessoas também. Perfeito, Fábio. É um ótimo exemplo que, inclusive, me ajuda a já falar desse segundo ponto, né? Além da clareza da mente, um outro ponto que pode ser um ensaio de solução para tentar desarmar essas armadilhas e sair do piloto automático é ter uma certa consciência sobre como a sua mente tem um certo padrão de reagir a determinadas situações. Gente, não é toda mente que é igual, tá? E esse é um grande erro que a maioria dos pacientes acabam caindo. Se eu penso determinada coisa, a outra pessoa também pensa. Não é verdade, tá? Inclusive, se a gente tivesse mais tempo, daria para entrar num monte de coisa aqui, como viés cognitivo de leitura mental e por aí vai. Não vamos ter tempo para entrar nisso, mas ter uma consciência sobre como a sua mente reage é essencial, no sentido de que você vai perceber que nosso exemplo do Carlinhos, a mente dele tem uma tendência a fazer previsões catastróficas em situações de desempenho acadêmico ou desempenho profissional, né? Em situações de produção, desempenho e avaliação. O Fábio já está dizendo que a mente dele tem uma reação, né, tem uma reatividade padrão a situações onde ele é frustrado, talvez pelos filhos, não é, Fábio? Sim, sim. E eu acho que, como você disse, né, lembrar então as pessoas que muitas vezes, sim, dependendo da cultura, da história de vida dela, ela tem esses padrões de codificações diferentes. Como você bem disse, as pessoas não pensam igual, então em quantas vezes a gente está na mesma situação, nós vivemos o mesmo episódio, mas nós temos significados muito diferentes do que aconteceu. Boa parte dos conflitos interpessoais acontecem desse tipo de coisa. As pessoas tendo essas reações, essas codificações diferentes. Então, faz muito sentido, acho que é bom você ter destacado mesmo de como a gente tem padrões para significar diferente. Então, as nossas armadilhas têm as suas particularidades aqui. E ao perceber isso, que justamente os pontos anteriores eram para facilitar essa percepção, você consegue tentar criar perspectiva, tentar criar distanciamento. Ah, Guilherme, mas como eu posso fazer isso de forma mais concreta? Primeiro, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, elas não são emergências. O nosso cérebro faz a gente ter uma sensação de que é uma emergência, mas elas não são. O filho do Fábio não precisa ser punido imediatamente. O filho do Fábio não precisa que ele tenha uma resposta no segundo seguinte à ação dele. Assim como no trabalho, a gente não precisa, no meio de uma reunião ou enquanto está sendo interrogado pelo nosso chefe, como o Carlos, responder de imediato. Mas assim que o Fábio vai para o banheiro e lava o rosto, assim que o Fábio decide descer o lixo, lavar uma louça e pegar um pão, fazer a compra que estava faltando para algo na despensa, assim que o Carlos chega em casa, toma um banho, assiste uma série, é um momento de ele poder repousar sobre o que aconteceu, ele poder tentar gerar uma perspectiva da questão e ele se perguntar, responder a isso dessa forma como eu estava propenso a responder, me aproxima ou me distancia da vida que eu quero ter?
Eu acho que tem um ponto que é importantíssimo do que você está falando, que é quantas e quantas vezes a gente precisa desse tempo para conseguir fazer essa observação. Porque existe um outro componente que influencia muito nessa armadilha da mente, que são os nossos afetos, que são as nossas emoções. E emoções, elas têm tempo e intensidade. Então, sim, às vezes a gente também precisa da ajuda dessa... Mas essa aqui é uma outra armadilha, que a gente vai falar mais para frente, mas eu quero só destacar que olha como é importante, olha como essas coisas estão conectadas. É por isso que a gente falou das 4 grandes armadilhas. Hoje, claro, a gente está falando de uma delas, mas olha como elas aqui trabalham juntas, muitas vezes aqui. Boa, Fábio. Então aqui, para a gente fechar esse tópico da solução, a gente pode deixar bem claro que o primeiro ponto que nós devemos trabalhar, e recomendamos que você trabalhe, seja ter essa clareza da natureza da mente. O segundo ponto é perceber que você tem reações meio padronizadas em algumas situações gatilho. A partir disso, treinar essa percepção de quando a armadilha foi acionada, né? Quando você pisa na armadilha, quando você cai no buraco, que geralmente é uma situação quente, como o Fábio falou, em que nós normalmente não precisamos ter uma reação ali, e ao se afastar, ao gerar um tempo, a deixar essa onda emocional, que geralmente está associada a essa armadilha também, e falaremos em próximos episódios, passar a amainar, nós podemos gerar perspectiva e também fazer escolhas mais significativas. Dito isso, Fábio, eu acho que tem um último tópico para a gente abordar, que é algumas ideias normalmente meio equivocadas que as pessoas têm quando a gente fala sobre mente e pensamento. Acho que a melhor maneira de resumir isso, Guilherme, é que a gente não está aqui, de maneira nenhuma, tentando ensinar as pessoas a controlar seus pensamentos. A gente não quer aqui falar que existe uma solução que você, a partir de agora, a partir de você conseguir fazer essas técnicas aqui, você vai conseguir controlar seus pensamentos. E não só isso, você vai conseguir criar uma estratégia para nunca mais sofrer em relação aos seus relacionamentos. Isso não existe. Como a gente já disse no último episódio, a dor é inevitável. Não existe como não sofrer aqui. A questão não está em se você controla ou não controla. Você tem baixíssima autonomia sobre os seus pensamentos, assim como a gente vai falar dos sentimentos em outras armadilhas mais para frente. A gente não está aqui falando que não é para vamos oferecer uma vida sem sofrimento e sem dor. A gente, na verdade, está falando de mudar a relação que você tem com os seus pensamentos. E é essa brecha para desarmar a armadilha, ela está a partir do momento que eu tenho uma relação diferente, eu tenho mais consciência dos meus pensamentos e consigo fazer isso que o Guilherme já estava listando aqui, gera então uma oportunidade de ter outros tipos de comportamentos a partir da presença dos pensamentos. Então essa tomada de perspectiva ajuda a gente então a oferecer outros tipos de comportamentos na presença dos nossos pensamentos. Onde eu acredito que também fique um alerta, né, e a gente pode até fazer esse comentário, existem alguns terapeutas que muitas vezes acabam sem perceber, com a melhor das intenções, inclusive talvez nós no passado tenhamos feito isso, favorecendo essa ilusão de controle dos pacientes. Olha, com essa técnica aqui, fazendo isso aqui, você vai resolver isso e nunca mais vai ter problema, ou eles não dizem isso com todas as palavras, porque a gente tende a não prometer muita coisa, mas assim, fica nas entrelinhas que você vai ter inteligência emocional, que você não vai ter mais crise, que isso não vai mais passar pela sua cabeça, e no fundo a gente já percebeu que não é bem assim, então acho que cabe esse alerta. E indo agora para o final do episódio, a gente quer deixar claro que estamos aqui dentro de uma temporada. Nessa temporada, a gente escolheu falar sobre autoconhecimento. Estamos aqui falando sobre as 4 armadilhas. Falamos no dia de hoje sobre essa armadilha da mente e no próximo episódio vamos falar mais sobre
como essa armadilha da mente se aplica mais em momentos ansiosos e em momentos deprimidos. Como se aplica mais em momentos como esse? A gente quer esmiuçar um pouco mais aqui sobre isso. Claro, lembrando que a gente ainda vai falar mais sobre as próximas armadilhas, certo, Gui? Perfeito, Fábio. Uma coisa que também nós gostaríamos de fazer é agradecer bastante vocês terem chegado até aqui. Nós sabemos que, obviamente, alguns momentos podem ser um pouco mais complicados de se manter atento e tudo mais, às vezes a gente falando rápido. Nós estamos nesse projeto totalmente engajados com a ideia de que a gente pode tentar levar algum benefício para as pessoas além do consultório, além da clínica, né? E expandindo isso para quantas pessoas possam se beneficiar. E é por isso que nós gostaríamos que você se inscreva no canal, curta. Ajuda a gente, né, Guilherme? Olha aqui, a gente tem que fazer sair da armadilha da nossa mente. A gente procrastinou esse episódio, esse projeto aqui, porque a gente falava de como as pessoas vão reagir aos nossos produtos, às nossas falas aqui. E a gente tá aqui, né, fazendo aqui, desarmando aqui, não é verdade, Guilherme? Isso aqui vale uma curtida, vale um like. Claro, não só isso, se você efetivamente para a brincadeira aqui, mas se você realmente achou que isso aqui é de alguma maneira relevante, poxa, compartilha com alguém. Fechado. Não se esquece de seguir a gente também lá no Instagram, que é @alem.consultório, por favor. Boa. Um beijo pra vocês, até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau. Calma, já vamos terminar? Não é terminar, ainda é sobre esse tópico. Beleza. E uma caralhada de livros de autoajuda também nas prateleiras aí das livrarias, né? Coaches também. Fechado, não vamos falar mal de coach. E a gente tem mais 25 minutos. Vai dar, que você tá enrolando. Bora. Eu tô tentando, vambora.